Salve, salve, vestibulando! Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha da prova de linguagens do Enem? Vem comigo! Bom, como é característico na prova do Enem, aquele texto introdutório que vai servir como ponto de partida para a gente identificar o comando da questão e a alternativa mais coerente com o que ele está propondo. Dá uma olhada comigo, ó. Não é um dos textinhos mais curtos, né, mais objetivos. Aqui a gente vai ter uma carga de leitura até razoável. E aí, para a gente não perder tanto tempo fazendo leitura de texto, leitura de comando, leitura de alternativa, volta para o texto, lê de novo a alternativa, lê de novo o comando, que tal se a gente fizer primeiro a leitura do comando, saber o que a prova quer da gente nessa questão e depois a nossa leitura já é guiada, ela já vai direto para aquilo que a gente precisa responder? Vamos lá? O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de. Então a gente tem uma questãozinha que vai cobrar de nós conhecimento sobre gênero discursivo, gênero textual. A má notícia aqui é que eu tenho uma infinidade de gêneros possíveis, a gente de fato vai ter que ler e identificar que texto é aquele, a qual tipologia, né, que seria a grande família, ele pertence, e dentro da tipologia, qual o gênero. Para quem se confundiu um pouquinho ou não lembra dessa parte, lembra que tipologias são as grandes famílias, né? Tipologia opinativa, informativa expositiva, injuntiva, narrativa, ou seja, são grandes famílias que vão compor ali dentro seus filhos, né? Os seus gêneros, que são as produções textuais. Cada família tem um conjunto de características e depois, dentro delas, cada gênero também tem a sua própria caracterização. A prova deixou a gente um pouco vazio aqui, né? Porque ela fala, o texto é exemplar de um gênero discursivo aí. E ele cumpre uma função social. Se a gente tiver uma noção da tipologia, ajuda. Então a tipologia opinativa, argumentativa, tem a função social de manifestar a opinião, sustentar uma tese, defender um ponto de vista, trabalhar com a subjetividade do eu. A tipologia informativa expositiva é levar os dados, levar informações, trabalhar de maneira objetiva e impessoal. Vamos pegar um exemplo da narrativa. A função social dela é contar uma história, é relatar um evento, é trabalhar com um processo narrativo, de fato. Oh, tipologia injuntiva? Vai, Murilo. O que é a tipologia injuntiva? É aquela que vai trabalhar com orientação de comportamento, que vai ter, por exemplo, verbos no imperativo, como uma receita, né? Guiando o comportamento do leitor. Se a gente tem uma ideia da tipologia, ajuda. Vamos ver se as alternativas depois vão permitir que pela tipologia a gente identifique qual que é a função social do texto. Mas vamos lá para o texto em si, quem sabe ele dá as características e a gente já consegue matar logo de cara. Ela era linda, gostava de dançar, fazia teatro em São Paulo e sonhava ser atriz em Hollywood. Tinha 13 anos quando ganhou uma câmera de vídeo e uma irmã. As duas se tornaram suas companheiras de experimentações. Adolescente, Helena vivia a criar filminhos e se empenhava em dirigir a pequena Petra nas cenas que inventava. Era exigente com a irmã e acreditava no potencial da menina para satisfazer seus arroubos de diretora precoce. Por 5 anos, integrou algumas das melhores companhias paulistanas de teatro e participou de preleções para filmes e trabalhos na TV. Nunca foi chamada. No início de 1990, Helena tinha 20 anos quando se mudou para Nova York para cursar artes cênicas e batalhar uma chance no mercado americano. Deslocada, ansiosa, frustrada após alguns testes de elenco mal sucedidos, decepcionada com a ausência de reconhecimento e vitimada por uma depressão que se agravava com a falta de perspectivas, Helena pôs fim à vida no segundo semestre. Petra tinha 7 anos. 20 anos depois, é ela, a irmã caçula, que volta a Nova York para percorrer os últimos passos da irmã, vasculhar seus arquivos e transformar suas memórias em imagem e poesia. Gente, até aqui, todo esse processo, ó, a gente tem a descrição da vida de alguém, né? Uma biografia, podemos dizer assim. É a vida
de alguém sendo descrita, na verdade, de duas pessoas que foram amarradas aqui dentro do contexto. Então, por enquanto, a gente poderia olhar e falar, tá com cara de uma biografia, né? Tá contando ali a vida de alguém. Helena é um filme sobre a irmã. Poxa, aqui a gente chega na mudança de perspectiva. Se eu paro aqui a minha leitura, né, eu vou me complicar, porque eu imagino que até aqui eu estaria fazendo uma biografia, o relato da vida de alguém. Quando a gente chega no último parágrafo, a gente percebe que é um filme. O que ele fez antes foi um resumo, né, da narrativa. Isso muda totalmente a abordagem e vai mudar totalmente o gênero textual. Helena é um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mas também sobre o encontro, o legado, a memória. Pessoalzinho, ó, olha que interessante. Até aqui, até filme sobre a irmã, ele estava num processo informativo, descritivo, contando pra gente, né, os eventos da vida das duas irmãs. De repente, ele começa a trabalhar com uma perspectiva pessoal, ó. É um filme sobre a irmã que parte e sobre a irmã que fica. É um filme sobre a busca, a perda, a saudade, mais sobre o encontro, o legado, a memória. Um filme sobre a Helena de Petra e sobre a Petra de Helena, sobre o que ficou de uma na outra. E, essencialmente, isso aqui é a visão dele, um filme sobre a delicadeza. Então, o autor do texto, a autora do texto, posicionou para a gente um filme a partir de perspectivas particulares. Num primeiro momento, então, todo o resumo, né, toda a descrição do que é o roteiro, e depois algumas análises, algumas perspectivas particulares, pessoais. Isso aqui tem nome, tá? Esse gênero textual que a gente acabou de identificar se chama resenha. O que é a resenha? É um texto avaliativo, crítico, que vai fazer, então, uma análise particular, uma análise crítica embasada, a partir de um filme, de uma obra, de uma peça, de qualquer coisa, que vai ter, acima de tudo, um trecho descritivo para que a pessoa possa localizar a obra e saber o que ela aborda, mas também a perspectiva particular de quem está resenhando, de quem está produzindo aquele texto. Cientes disso, vamos agora para a questão. O texto é exemplar de um gênero discursivo que cumpre a função social de narrar, por meio de imagem e poesia, cenas da vida das irmãs Petra e Helena. Poxa, se ficasse até aquele comecinho ali, o primeiro parágrafo, talvez, né? Só que não é a função do texto. A própria história é narrativa, agora a da resenha não é narrar. O filme faz isso. Então a gente pode eliminar aqui porque não é uma tipologia narrativa. A gente está falando de uma tipologia opinativa, tá? Argumentativa. Descrever, por meio das memórias de Petra, a separação de duas irmãs. Também não é a tipologia que vai descrever. Sintetizar, por meio das principais cenas do filme, a história de Helena. Sintetizar é resumir. Se a gente parasse no primeiro parágrafo, pode ser. Agora, quando eu trago a resenha, diferentemente do resumo, ela vai trabalhar com um julgamento, com uma perspectiva particular, com uma opinião e uma análise crítica a respeito daquela obra. Então, não dá apenas para sintetizar. Não cabe, né? Lançar, por meio da história de vida do autor, um filme autobiográfico. Lançar, a gente teria aqui a sinopse. A sinopse faz aquele resuminho, né, sempre muito interessante para o público, tentando projetar aquele texto, aquela obra, o filme, seja lá o que for. Não estamos falando disso também. Então sobrou para a gente, ó, avaliar por meio de análise crítica, que é a essência, é o fundamento da resenha. É uma análise crítica que vai avaliar a obra proposta. Eu precisaria ter um conhecimento básico de tipologia textual aqui, para a gente identificar o caráter opinativo que se manifesta lá no último parágrafo. Se a gente soubesse o que é a resenha, já é um bom ponto de partida,
porque o texto vai trazer o maior volume ali num processo descritivo e não necessariamente na parte opinativa, na parte crítica, né, de análise crítica. Então, uma leitura desatenta, uma leitura cansada, talvez não percebesse esse detalhezinho. Tudo bem? Então, ó, só para reforçar, falamos de alternativa E, porque a resenha tem como papel fundamental uma análise crítica. Tudo certo? Valeu!